Oi, gente. Oi, todo mundo. Professor Décios. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enem Cultura Pop. Hoje eu gostaria de falar sobre a ideia de república. O conceito de república, como ele surgiu, o nascimento da república em Roma e os valores políticos associados a essa palavra. Para isso, eu vou tomar emprestado uma pintura do Jacques-Louis David. Ela é de 1789. Vamos começar com um cuidado. A pintura é de 1789, mas ela vai tratar de um evento de 509 antes de Cristo. Para começar, então, vamos iniciar aqui pelo título da pintura. O título é gigante, é esse: Brutus, primeiro cônsul, de volta à sua casa, após ter condenado seus dois filhos, que se haviam unido aos Tarquínios e tinham conspirado contra a liberdade romana. Os litores trazem seus corpos para que ele, Brutus, lhes dê sepultura. Como veem, a pintura do Jacques-Louis David é de 1789. Lá no fundo da pintura, a gente vê os filhos mortos de Brutus carregados pelos litores que notamos ao fundo. Primeira coisa, quem é Brutus? Brutus é esse gatão aqui que aparece no primeiro plano da pintura, que, segundo a tradição política de Roma, teria no ano 509 a.C. fundado a República em Roma. Um pouquinho de linha do tempo, vamos cuidar disso. Primeira coisa, Roma nasceu em 753 a.C. O nascimento da cidade remonta à lenda dos gêmeos Rômulo e Remo, aqueles que teriam sido amamentados pela loba, né? Após terem sido encontrados abandonados num cesto do rio Tibre. Esses gêmeos, Rômulo e Remo, já adultos, entraram em conflito em 753 AC, com Rômulo tendo matado o irmão num ato fratricida, em 753 AC, matando seu irmão e dando início à formação da cidade no Monte Palatino. Isso em 753 a.C. Mas o Brutus aqui da pintura, ele é alguém de 509, vamos entender? Desde Rômulo, 753 a.C., até 509, Roma, a cidade, foi uma monarquia. Isso até que Brutus, juntamente com outros homens de um agrupamento aristocrático romano, conhecidos como patrícios, Brutus, em 509, juntamente com os patrícios, tomou o poder, instaurando uma república. É a instauração da república que a pintura faz referência. Na pintura, temos o Brutus, aqui todo compenetrado, com semblante pesado, preocupado porque seus filhos foram mortos por determinação da lei. Uma vez que os filhos de Brutus haviam atentado contra a cidade. Eles, os filhos de Brutus, haviam realizado uma tentativa de restaurar a monarquia dos Tarquínios que foram derrubados pelo seu pai. Seu pai, então, Brutus, se viu obrigado a fazer valer a lei da cidade de Roma, e como a lei previa que todos aqueles que atentassem contra a república fossem mortos, isso não poderia ser diferente nem mesmo para o administrador da cidade, nem mesmo para o cônsul que governava a cidade ao lado do Senado. Muito bem. Assim, nós temos aqui em primeiro plano o Brutus, que foi o primeiro cônsul, o primeiro governante da cidade, que havia descoberto que seus filhos conspiravam pela restauração da monarquia dos Tarquínios. Os filhos mortos nós já os identificamos. Agora, é preciso reparar uma figura aqui na pintura que o artista Jacques-Louis David colocou entre os filhos mortos e Brutus. Na verdade, essa figura é de uma escultura e remete a uma deusa da mitologia romana, protetora da república. Trata-se da deusa Libertas, que carrega em sua mão esquerda um cajado, em seu ombro esquerdo um pássaro, em seu ombro direito, que aqui não aparece, um outro pássaro. A Libertas é a deusa da república, e não à toa Jacques-Louis David a colocou entre o cônsul Brutus e seus filhos, já que a cidade
ou a república, a coisa pública, a res pública, é exatamente aquilo que se coloca entre o pai e seus filhos. Ora, esse pai, inclusive, na pintura, se coloca meio na sombra, meio na luz, porque ele está em parte na sombra, em parte na luz. A divisão de seu corpo entre a luz e a escuridão pode ser analisada como uma divisão das posições assumidas por Brutus, enquanto cônsul romano, no espaço público, e enquanto pai, no espaço privado. Ora, o Brutus é, ao mesmo tempo, pai e cônsul, e a República exige que ele se posicione da maneira adequada, nesse caso, em favor da coisa pública. E assim ele o fez ao fazer a lei prevalecer sobre os sentimentos do pai, mas ele não deixa de sofrer. O sofrimento de Brutus, contudo, podemos notar pela composição da cena, é diferente do sofrimento das mulheres. E nessa composição, o Jacques-Louis David usou a pilastra e a cadeira ao centro para dividir a cena entre aquele que sabe pensar o mundo público, a polis, a coisa pública, a res pública, e as mulheres que não são capazes de serem suficientemente racionais para pensar e viver a polis. Tudo muito coerente com a França do século XVIII e com a Roma do século VI a.C. É por isso que temos, do lado direito da pintura, a mãe e as irmãs e uma serva aqui bem à direita, que estão em prantos. E não é a primeira vez que a mulher representa a emoção irracional na obra de Jacques-Louis David. Basta que você pesquise sobre o juramento dos Horácios, que podemos analisar num outro momento, para você perceber, entender e enxergar a mulher como politicamente um ser pouco razoável, destituído da capacidade de viver e pensar a polis. Muito bem, mas fiquemos aqui no Brutus, seus filhos, esposa e filhas. Eu dizia então que a pilastra, juntamente com a cadeira, faz a divisão da cena, né? Entre Brutus e a esposa, uma coluna e uma cadeira vazia sintetizam o rompimento familiar. As mulheres são aqueles seres, então, como já afirmamos, incapazes de pensar a política. E aqui, entre as mulheres e a pilastra, há uma curiosidade que vale a pena tentarmos sobre ela. Notamos uma mesa com tecido vermelho que remete a sangue. Sobre a mesa, um cesto com objetos de costura. Do que se trata? Vejam, ali temos, próximas mulheres, uma mesa coberta com uma toalha cor de sangue, sobre a qual vemos um cesto de costura, como já destaquei, que contém tecido e linhas e uma tesoura, o símbolo de Atropos, a parca responsável por cortar o fio da vida. Temos aqui uma referência a figuras femininas da mitologia grega. Vamos ler sobre? Muito bem. Atropos, na mitologia grega, era uma das 3 parcas, 3 irmãs que determinavam o destino tanto dos deuses quanto dos seres humanos. Fabricavam, teciam, cortavam aquilo que era conhecido como fio da vida, cada qual com sua função. Atropos, considerada a mais velha e experiente das parcas, conhecida por ser inflexível e inevitável, era responsável por cortar o fio da vida, determinando seu fim. Seus atributos eram o relógio de sol, a balança, a tesoura e, às vezes, uma esfera e um livro ou rolo de pergaminho. Muito bem. O que a obra nos diz, então, sobre a ideia de república? A ideia da abnegação necessária ao homem público. A coisa pública acima dos interesses privados. O professor Renato Janine Ribeiro assim interpreta essa obra. Essa obra está, no final do século XVIII, trazendo o valor da república, muito coerente para a França daquele contexto que estava em vias de viver a sua revolução, né? A famosa Revolução Francesa do final do XVIII, e também a pintura é coerente com a Roma do 509 a.C., que exige, a partir da condição republicana,
que os interesses privados, sejam eles de pai ou de mãe ou de irmã, estejam abaixo dos interesses públicos. É por isso que a república ela se distingue do poder de um, da monarquia, que antecedeu o ato de ascensão dos patrícios ao poder. Agora, não mais o poder de um e os interesses do rei poderão ditar os rumos da cidade eterna. Agora, a res pública deverá estar acima dos interesses de todos.